Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos chegando aqui na nossa aula de número 33, do seu curso de AutoCAD 2016. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos bem interessantes. Eu vou comentar com vocês como criar um estilo de linha de chamada aqui. Possivelmente nessa mesma aula aqui eu já vou explicar para vocês mais alguns detalhes sobre essas ferramentas que nós temos aqui, Eu fiquei devendo para vocês essas instruções aqui relacionado aí às layers, tá bom? Vou falar também sobre a opção aqui, de trabalhar com grupos aqui no AutoCAD, e também vou comentar sobre essa opção aqui, que nós temos na abinha Insert, relacionados aqui, a Fields, essa parte aqui, de campos, tudo bem? São instruções aí bem interessantíssimas que nós temos nessa aula. Tudo bem? Bom, pessoal, para a gente criar linhas de chamadas, linhas de chamadas são aquelas setas que você indica, algo interessante aí no seu projeto, ou você indica um detalhamento, uma informação relevante que você vai fazer aí em todo o seu projeto. E é interessante, como eu já venho comentando aí, durante todo o curso, que você vá desenvolvendo aí tudo que você for desenvolvendo relacionado a configurações, você também já vai raciocinando essas configurações na sua unidade que você está trabalhando. Lembrando que esse template é o mesmo que nós estamos utilizando aí desde o começo do curso. Ele está em metros, tá? Então, estou atualizando esse template a cada vez que eu vou passando uma nova aula para vocês. E aí, obviamente, também que você vai atualizando os seus aí também, tá? Nós temos aqui, estilo de texto. Tá? Ainda está pouquinho, mas daqui com o tempo a gente vai acrescentando mais. Um estilo de cota, fizemos aqui um estilo de tabela, Aliás, ficou como um padrão standard aqui ainda, mas depois a gente pode criar estilos de tabelas e deixar já tudo prontinho aí no nosso projeto. Muito bem, então. Para a gente criar, pessoal, um estilo de linha de chamada, obviamente que a gente clica aqui no pincelzinho, então a gente vem através ali da informação como mostra ali na janelinha de ajuda, tá? Se você pesquisar por aquele nome que aparece embaixo ali, ML Ladder Style, você já vai diretamente também aqui, para essa janela de configuração, tá? Isso serve para todos os comandos que você tem aí no AutoCAD, tá bom? O mesmo padrão aqui, o mesmo estilo de trabalho, seleciona um estilo Standard, que é o convencional para escala 1:1. Vamos clicar em novo, aí nós vamos escrever aqui, chamada. Vamos pôr assim, linha de chamada Ailton, tá? Como você já sabe, isso daqui é apenas, é um nome aí fictício. Bom, será baseado pelo estilo Standard, não será com propriedades anotativas. Você já sabe, se você tivesse já outros estilos configurados aqui, você selecionaria nesse menuzinho, tá bom? Clicamos em Continue. Bom, aqui nós temos três opções, Leader Format, ou seja, aqui nós vamos fazer o formato da linha de chamada. Aqui é a estrutura dela. E aqui é o que ela vai conter, textos, cores e algo nesse sentido, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, nós temos a opção Straight, que significa reto, ou formato de spline, tá? Ela tá retinha aqui, se você mudar para spline, ela fica em um formato mais ondulado, tá? Geralmente a gente utiliza mais esse formato reto, com certeza. A cor está marcando aqui como by block, como eu sempre comentei com vocês desde o começo do curso. É importante você deixar sempre como by layer, tá bom? E aí, obviamente, vou clicar aqui em close. Obviamente que você vai vir aqui e vai criar uma layer chamada linha de chamada. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Não tem, tá vendo? Então a gente cria aqui uma rapidinho. Vamos colocar assim, linha de chamada 1, tá bom? Apenas para a gente distinguir, você pode criar vários estilos de linhas de chamada, e aí você separa também as suas respectivas layers. Estilo contínuo pode ser aqui a espessura default. Vamos só colocar uma cor diferente. Vamos colocar uma cor bem clarinha assim, esse amarelo limão aqui, tá? O 60, vou deixar como corrente. Então, quando você for fazer aí a sua, vou colocar aqui, Leader Style, aqui, opa, esse de baixo aqui, Leader Style. Saímos aqui na mesma janela, pego aqui estilo de chamada Ailton, modificar, tá? Agora é modificação, tá, pessoal? Então, sempre é interessante você deixar assim como by layer,
Porque você já sabe todos os procedimentos de impressão, conforme eu expliquei aí nas aulas anteriores, tá bom? Tipo de linha também, pessoal, ó, tudo by layer. A não ser que seja uma linha de chamada aqui específica, né, algo específico no seu projeto, aí você pode também colocar aqui cores, né, aí já diretamente aqui, fica aí também ao seu critério. Arrowhead, ou seja, a cabeça aqui, ó, da flecha. Você pode mudar o estilo, você tem vários estilos aqui, ó, ponto, ponto preenchido, oblique, você tem várias opções, tá? Para selecionar aqui, ó. Geralmente, por padrão, é esse estilo aqui mesmo, ó, uma flecha preenchida, tá bom? Esse closed field. Tamanho, ó, pessoal, agora aqui que vem uma parte bem importante, ó. Tá marcando o valor 4, então se nós estamos pensando em metros, essa flechinha terá exatamente 4 metros. Bom, vamos imaginar então que o nosso projeto está sendo aí feito uma parede de 20 centímetros, então a gente vai ter uma flechinha aqui de mais ou menos 20 centímetros. Então a gente altera, ó, 0,20, tá bom? Para ela ter mais ou menos o tamanho de uma espessura de parede. Em um projeto arquitetônico, obviamente, tá, pessoal? Bom, aqui você tem o tamanho da quebra, ó, da linha. É esse tamanho aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, tá marcando aqui 3,75. Eu vou colocar aqui, ó, 0,5, tá bom? Depois a gente vai fazendo aí alguns pequenos ajustes, ó. Vou clicar aqui em OK. Vou selecionar, definir como corrente, close, tá bom? Aí eu tenho a opção para inserir aqui, ó, leader, tá bom? Ó, eu clico aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui uma linha aqui, ó, com F8 acionado de 4 metros, enter, enter. Tá bom? Uma linha aqui, ó, de 4 metros. Vamos fazer aqui um offset de 0,20, tá? Para a gente representar a espessura de uma parede, ó. Para a gente ter uma noção do tamanho do objeto que estamos desenhando, né? Aí fica mais fácil. Ó. Então, representamos isso aqui como uma parede. Aí eu vou vir aqui, pegar a opção. Vou fazer aqui, ó, uma leader. Vou desligar o F8, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, a opção. Ó, eu vou colocar qualquer texto aqui, pessoal, depois eu mostro para vocês, tá? Ó, vejam só. Ó, então aqui, através desse desenho, a gente já tem uma noção, né, de como tá ficando a nossa linha de chamada. Tudo bem? Então, vou vir aqui por aqui também, ó, clico aqui. Estamos com essa selecionada, modificar, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, ó, né, é aí o nosso formato. Ah, pessoal, esse valor que eu mostrei aqui para vocês, ó, de break size, na verdade não é o tamanho, né, daquela linha. Isso daqui, na verdade, é o espaçamento que você tem quando você tem, por exemplo, uma cota passando por cima de uma linha de chamada, algo nesse sentido. Aí ele faz uma quebra e esse valor é o valor do espaçamento, tá bom? A medida dessa linha aqui, ó, ela é definida através de cliques, tá? Eu vou explicar agora na sequência para vocês. Muito bem, então agora nós vamos para Leader Structure, ou seja, a estrutura. Ó, você pode colocar com 2 pontos, ou seja, o primeiro clique e o segundo clique. Se você quiser, você pode aumentar, tá bom? Você pode, além de aumentar aqui, ó, a quantidade de cliques, você pode colocar um segmento em um ângulo pré-definido, ó. Tudo bem? Ó, o primeiro segmento, você clicando aqui, você abre as opções para você colocar um ângulo específico. E também para o segundo segmento. Tá? O primeiro segmento é essa linhazinha subindo aqui. Se você tiver mais outros cliques, né, mais outros pontos, você pode manipular os segmentos. Tá bom? Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um ângulo no primeiro segmento de 45. E no segundo segmento eu vou pôr um ângulo de 30. Tá bom? Ó, então, vou definir aqui. Vou colocar 3 cliques. Então, vamos ver o comportamento da nossa linha de chamada. Ó, clique em OK e Close. Ó, eu preciso fazer uma nova, tá? Para ele entender as novas opções. Ó, eu clico, eu tenho, ó, um ângulo pré-estabelecido aqui, ó, no primeiro segmento de 45. Eu clico, o meu segundo segmento, ó, tem aí pré-definido os ângulos de 30 e os seus devidos múltiplos, né? Ó, como você já sabe, ó, tá? Então eu tenho, ó, aí vou fazer aqui também uma letra A, Enter, ESC. Ele pede para confirmar, clico sim, ó. Ó, então eu criei com vários segmentos e com ângulos pré-definidos, tá bom? Vamos lá, ó, a gente pode vir por aqui também, né? Aqui, modificar. Bom, eu vou colocar padrão mesmo, 2, não vou definir nenhum ângulo, tá? Porque a gente fica livremente ali com 2 cliques, tá bom?
Aqui, ó, nós temos o Landing Settings. Traduzindo aqui, Landing, pessoal, é patamar. É essa linha aqui, ó, que fica na horizontal, é o patamar da nossa linha de chamada. Bom, aqui se você desmarcar essa opção, o patamar ele desaparece aqui, ó, tá? Geralmente a gente deixa com esse pequeno patamar. E aqui você tem o valor de distância, ó, você desmarcando, você perde, né, ele ali com a distância, tá? Como estamos pensando em metros, vamos colocar aqui, ó, um patamar de mais ou menos 30 centímetros, tá? 0,30, tudo bem? Aqui, ó, você tem as opções, ó, de scale, tá? Você pode transformar ele em um estilo de anotação, né? Aqui com propriedades anotativas. No nosso curso aqui nós não estamos trabalhando, né? Porque como eu comentei com vocês, a gente está sempre fazendo o nosso projeto em uma escala 1:1 e depois definindo apenas ali na impressão a escala que nós desejamos, tá bom? Logo mais aqui abaixo, nós temos essa opção grifada, né? Que é a nossa escala da linha de chamada é o fator 1 mesmo. Então, ou seja, as medidas que nós estamos inserindo, ela vai ser a medida que vai aparecer realmente ali na tela. Essa opção aqui de cima, ó, você pode fazer uma compensação de escalas entre o que você produzir no model e entre o que será inserido ali dentro de viewports ali no layout, tá? Por padrão a gente deixa esse daqui, ó, fator de escala 1 realmente, tá bom? Vamos ver como é que está ficando o comportamento. Ó. Então, colocamos um patamar, né, ó, de 30. Clicamos em OK. Close. Tá? Eu vou alterar aqui novamente. Pego a opção, clico. Ó. Agora eu não tenho mais aquelas opções pré-definidas de ângulos. Ó. Vou dar um segundo clique. Ó, o tamanho do patamar aqui, ó, ele tem exatamente, ó, 30, né, centímetros aqui de comprimento. Vou colocar uma letra A, Enter, ESC. Ó, eu não quero que apareça essa mensagem novamente, eu seleciono aqui e dou um Yes, tá? Porque toda vez que eu finalizar o texto, ele fica mostrando aquela mensagenzinha. Vamos lá? Vamos lá aqui, ó, ML Leather Style, né? Cadê? Ó, tá aqui, ó. É M Leather Style. Vamos lá, modificar, paramos aqui, agora nós vamos para o conteúdo aqui, ó. Bom, a Multilayer, pessoal, você pode colocar ela como um texto, um mText, ou você pode colocar, por exemplo, simbologias, blocos, né? Algo nesse sentido. Você pode vir por aqui, ó, aí você tem, ó, essa opçãozinha Block, e aqui você tem alguns padrõezinhos, ó, tá? Você tem formato slot, círculo, box, hexagon, triângulo, ó, tá bom? Ó, então você altera aqui, você pode colocar também alguns objetos, né, que envolvem ali a informação, tá bom? E aqui também você tem padrões, ó, para você colocar a cor, fatores de escala e algo nesse sentido, tá? Vamos deixar aqui, ó, um mText mesmo. Porque vocês observaram que na hora que eu fui inserir a letra A, apareceu aqui na ribbon, né, ó, o estilo ali para me configurar o texto também, tá bom? Tá aqui, ó, mText, eu posso selecionar os estilos de texto que eu tiver pré-definido no meu projeto, ou eu posso clicar nos 3 pontinhos e buscar um texto, como você já sabe, e inserir ali no meu estilo de trabalho aqui, ó, no meu texto, tá? Bom, o texto, o estilo do ângulo, ó, do texto aqui, ó, vai manter em horizontal. Você pode colocar sempre do lado direito ou, né, como inserido, tudo bem? Geralmente a gente deixa assim mesmo no formato horizontal. A cor do texto, você pode pôr uma cor pré-definida, mas como eu sempre comento, eu coloco aqui sempre em by layer, tá? Ó, by layer. Para distinguir ali na hora de eu mostrar o exemplo para vocês, eu vou até colocar um pouquinho aqui vermelho, tá? A altura do texto, pessoal, ó, aqui é uma parte bem importante. Vocês se lembram que estamos pensando em metros, tá? Ó, se a minha paredinha que está aqui, ó, tem 20, eu quero um textinho um pouquinho maior, aí eu tenho que me basear então pelo tamanho da parede. Vamos pôr um texto de 40, então, ó, eu altero aqui, ó, ponto 4. Ok? Então o texto vai ficar ali o dobro da espessura da parede. Ok? Você tem a opção aqui, ó, sempre justificar à esquerda, ou frame text, que é um contorno aqui, ó, que você coloca em volta do texto, tá? Aqui essas opções geralmente ficam desmarcadas meio que por padrão, realmente. Bom, aqui, ó, você tem as opções de conexão com a linha de chamada. E aqui, ó, nós temos o posicionamento, né? Então, ó, quando você está aqui, ó, ou seja, ó, o texto está aqui, ó, ele está no posicionamento, podemos dizer assim, ó, alinhado, né, ó, com o patamar. Você pode colocar, ó, a linha de chamada embaixo do texto, por exemplo, colocando aqui, ó, tá? Então, onde o texto ficar, a linha de chamada sempre vai ficar um ponto abaixo do texto, tá? Podemos deixar esse padrão.
Bom, aqui ó, você tem o posicionamento do texto, ó, middle of top line, ou seja, o posicionamento do texto em relação à linha de chamada. Essa primeira opção aqui ó, é quando o texto está, né, ó, do lado esquerdo da linha de chamada, e essa opção aqui ó, é quando o texto está do lado direito da linha de chamada. Ok? Essa opção aqui, ó, landing gap, é a distância ó, entre o patamar e o texto, tá? O valor 2, vamos colocar aqui, ó, ponto 10, tá bom? Essa opção aqui ó, é para estender a linha de chamada ao texto, pode deixar desmarcada essa opção, tá? Não tem problema não. Pessoal, basicamente é isso, já está configurado aí o nosso estilo de linha de chamada, tá bom? Clico em OK, vou clicar aqui ó, em Close, olha só. Ele já até atualizou, vou fazer de novo aqui um exemplo para que vocês vejam, ó. Eu pauso o mouse aqui, ó, sobre o comando, aparece ali, ó, mLeader, tudo bem? Então vamos lá, eu digito aqui, ó, mLeader, tá bom? Ó, clico aqui, ó, que bonitinho, pessoal, feitinha aí a nossa linha de chamada, ó. Observem que quando eu afasto, só depois que eu afasto que aparece ali a seta, né? Por causa do devido tamanho dela, ó. Aí eu venho aqui, clico. E aqui eu vou inserir um texto. Escrevo assim, ó, por exemplo, parede. Deixa eu colocar certinho. Ó, parede de alvenaria. Tá bom? Ou seja, então você pode, ó, aperta o Enter, ESC, ele já finaliza porque eu marquei aquela opção para não aparecer mais a mensagem, tá? Então é uma opção bem interessante para você inserir informações no seu projeto variadas. Bom, aqui, ó, você tem as opções para inserir, ó, para adicionar. Tá bom? Ó, você vem aqui, adiciona, ó, ele pede para você selecionar uma nova líder, ou seja, você vai inserir mais informações, ó. Tá bom? Ó? Ou seja, você pode puxar, ó, outra seta e inserir, né, algo específico ou outra parte do seu projeto. Tá? Ó, inclusive ele vai continuando com as setas. Aperta o ESC que ele finaliza. Depois você tem essa outra opção aqui, ó, remover leader. Obviamente que você vai selecionar esse objeto aqui, ó, deletar essa ponta que você fez, tá? Aqui então você adiciona uma nova flecha, aqui você remove. Você tem opções também de fazer elas alinhadas ou em coleção, tá? Essa alinhada aqui, pessoal, é o seguinte, você cria várias líder, por exemplo, ó. Eu tenho uma outra aqui, vou fazer ela um pouquinho deslocada, ó. Eu vou inserir um texto qualquer, tá? Ó. Então elas estão desalinhadas. Aí se eu vim aqui pegar essa opção, ó, alinhar, aí eu pego, por exemplo, essa primeira aqui, aperto o Enter e aí ele me pede a que eu quero fazer o alinhamento, ó. Aí eu venho e seleciono essa, ó. Aí eu tenho aqui, ó, uma linha, né, ó, como base nessa de cá. E aí eu venho e faço o alinhamento, ó, pro lado que eu desejo, ó. Tá bom? Então a opção, ó, para você fazer alinhamentos aqui dos textos das leaders. E por fim nós temos essa última opção aqui, ó, que é a opção Collect, tá? Essa função aqui, pessoal, ela funciona com esse estilo aqui, ó, tá? Vou fazer uma pequena alteração quando você está trabalhando, por exemplo, com blocos aqui, ó, estilo de blocos. Tá aqui, ó, tá texto aqui, vamos colocar, ó, estilo bloco. Vou colocar, por exemplo, esse polígono aqui, ó, tá? O hexagon aqui, ó, tudo bem? Aí eu vou clicar em OK. Então o estilo foi modificado, tá? Clico em Close. Deixa eu apagar aqui. Vou inserir ela aqui novamente, ó. Tá bom? Ele me pede uma informação. Vou colocar o número 1 apenas como exemplo aqui, ó. Olha lá, aparece o bonitinho texto 1. Vamos fazer mais algumas, 2 ou 3 aqui. Vou colocar aqui 2. Tá bom? E, por exemplo, eu vou vir aqui e fazer uma outra aqui, tá? Estou fazendo aleatoriamente, pessoal, para vocês entenderem um conceito e o uso, né, do objeto. E aí eu quero unir esses objetos em uma única leader. Aí eu venho, ó, pego então o comando, ó, collect, tá bom? Então eu vou unir, ó, essa linha de chamada, essa e essa daqui, ó. Aí eu aperto o Enter, aí o AutoCAD, ó, vai transformar, ó, vai criar uma leader aqui, ó, com as 3 informações que eu havia captado aqui, ó. Tudo bem? Ó? Ou seja, ele pegou as informações daquelas 3 partes e transformou em uma só. Isso daí serve para você definir, né, algo específico aí nas suas peças ou objetos no seu projeto. Tá bom? Então esse foi o nosso comando aqui, ó, mLeaders, né, que são as nossas linhas de chamada. Vou alterar aqui novamente, né, porque eu fiz uma modificação. Eu vou voltar para o estilo texto. Clico em OK, tá bom?
Bom, pessoal, agora eu vou comentar com vocês a respeito de grupos. Essa parte aqui, ó, de grupos, essa aqui, ó, que é uma função bem interessante que nós temos aqui no AutoCAD. Ó. Por exemplo, você está desenvolvendo o seu projeto, eu vou fazer alguns pequenos desenhos aqui na tela para vocês entenderem. Ó. Vou fazer um quadrado, um círculo, um triângulo de 3 pontas, né? Ó, aqui, ó, para vocês entenderem um conceito, tá bom? E vou fazer uma line aqui também, ó. Esse aqui eu vou alterar ele, vou colocar em uma outra layer qualquer. Esse aqui também, apenas para a gente distinguir as cores aqui na tela, tá? E esse eu vou pintar de vermelho. Bom, quando você está desenvolvendo projetos aí no AutoCAD, às vezes é importante você separar o projeto ele em grupos. Por quê? Porque às vezes você pode, por exemplo, criar um conjunto de janelas, né? Um grupo de portas, um grupo de paredes, tá? Um conjunto de peças, né? Vários parafusos parecidos dentro de uma única peça. Ou seja, é importantíssimo, né, você fazer esse utilização de grupos quando você tem vários elementos repetitivos aí dentro do projeto e você quer também ter uma maior facilidade de encontrar ou localizar estes grupos dentro do AutoCAD. A função aqui, ó, ela é bem simples. Essa aqui, ó, você tem a opção para você criar um grupo. Geralmente, ó, essa primeira setinha aqui, ó, ela fica azulzinha porque você estará mostrando, né, que você quer trabalhar com grupos. Você desmarcando aqui, ó, você não terá a opção de grupos, tá bom? Então é interessante você deixar aqui azulzinho, tá? Bom, clicou aqui, ó, você vai selecionar um objeto, ó. Eu quero esse objeto e eu quero o círculo também. Então esses dois objetos se transformarão em um único grupo. Tudo bem? Antes de eu clicar aqui, ó, e finalizar com o Enter, eu preciso dar um nome para esse grupo. É importante, pessoal, colocar o nome em todos os grupos. Então vem aqui na opção Name, tá bom? Vou colocar aqui o nome chamado grupo 1, tá bom? E aperto Enter. Bom, o grupo já foi feito, ó. Quando eu seleciono, eu estou selecionando, ó, um grupo específico. Então eu tenho um único grip agora, ó, não tenho mais aqueles grips de todo o objeto, ó, e esse aqui é um conjunto, ou seja, agora virou um grupo, tá bom? Aí, ó, aqui, pessoal, nós temos a opção para explodir o grupo, tá? Você pega essa opção, ó, aqui era um grupo, você clicou, os objetos voltam e ficam normal, tá? Vou apertar aqui o Ctrl Z, ó, continuou sendo grupo. E aí você tem a opção aqui, ó, de você adicionar ou excluir elementos, ó. Você clica, vou clicar aqui, ó, no grupo, né, obviamente, ó, clico no grupo. Quando eu clico, ele vai me mostrar uma janelinha com as opções, ó. Eu tenho a opção adicionar objetos, remover objetos ou renomear. Eu vou adicionar o triângulo, então eu clico aqui, ó, adicionar objetos. Aí eu venho e clico no triângulo, tá bom? Aperto Enter. Agora, ó, círculo, triângulo e quadrado fazem partes aí do mesmo grupo, tá bom? Aí você também tem o inverso, ó, você clica, você tem aqui, ó, remover objetos. Eu quero tirar o círculo. Clico no círculo, aperto Enter, o círculo virou um objeto individual, porém o retângulo e o triângulo, ó, continuam dentro do grupo. Tudo bem? Então aqui são as três opções fundamentais aí para criar o grupo, explodir ou adicionar e remover. Logo mais aqui abaixo, pessoal, ó, bem aqui, você tem uma opção bem interessante, ó. Essa primeira parte de baixo é se você quer que apareça aquela caixa de seleção. Ó, eu clico, aparece uma moldura e apenas um grip. Só que em muitos casos eu quero que o elemento continue dentro de um grupo, porém eu preciso dos grips originais, tá bom? Então aqui eu venho, ó, desmarco essa opção. Eu desmarcando essa opção, ó, os objetos continuam em grupo, ó, quando eu seleciono, só que aí eles têm os seus devidos grips originais, tá bom? Lembrando, pessoal, que independente se o objeto esteja dentro de um grupo ou não, funções como, por exemplo, o comando trim, eles funcionam normalmente, em linhas cruzando. Objetos, por exemplo, ó, o triângulo e o quadrado está dentro de um grupo. Mas, por exemplo, se eu fizer uma line aqui, ó, cruzando, eu consigo usar o trim aqui também, ó. Tá? Vou apertar aqui o trim Enter duas vezes, ó. O trim funciona, ó. Tá? A utilização do grupo não interfere nos comandos de modificação. Tá bom? É importante vocês entenderem esse conceito também. Tá, e aí por fim nós temos essa última opção aqui, ó, que é a opção para você manusear os grupos. Ou seja, vai surgir uma janela onde você manipula aqui os grupos.
Você pode ter um conjunto muito grande de grupos e aí você tem a opção para você pesquisar. Você clica aqui em Find, ó, você vai pesquisar, ó, clica em um determinado grupo ou objeto, o AutoCAD vai abrir uma janelinha mostrando para qual grupo que esse objeto pertence. Ó. Mostra aqui, ó, grupo 1. Tá bom? Clica em OK. Aqui você tem opções para você editar, para remover, tudo relacionado aí à parte de manipulação dos seus grupos, inserir descrição, renomear. Fique aí, né, ao seu critério conforme a necessidade também dos seus projetos. Bom, para finalizar esse conceito de grupos, pessoal, acabei nem usando a linha aqui, mas é o seguinte, quando você está, por exemplo, manipulando esse objeto ó, aqui, se você, por exemplo, fizer uma outra linha aqui ó, sobre esse grupo, o que é interessante? Esse objeto que está fora aqui, ó, você pode manipular ele livremente, sem afetar os conceitos que você tem ó, dentro de um determinado grupo. O conceito funciona basicamente assim. É bom você separar os grupos para que os objetos não fiquem se misturando também ali dentro do seu projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto arquitetônico, você pode separar as janelas em grupo, você pode separar as paredes, ou você tem tipos diferentes de paredes, tá? Você tem tipos diferentes de portas. Por exemplo, você tem uma casa que tem 8 portas, você tem um grupo de portas de madeira, você tem um grupo de portas de alumínio, ou seja, então você gerencia realmente o seu projeto e facilita aí as buscas dentro do seu projeto, tá bom? Bom, agora pessoal, vou comentar com vocês a respeito dessa opção aqui, ó, de layers, tá? Ó, essa pequena parte aqui. Eu comentei com vocês aí na aula de layer, né? Acho que foi na aula 14 ou aula 13, a respeito dessas ferramentas. E aí eu fiquei de mostrar para vocês essas opções aqui, ó. Bom, essa primeira opção aqui, ó, que é uma Previews, tá? Deixa eu fazer aqui novamente o seguinte, ó. Eu vou apertar o Ctrl Z, porque nós temos elementos aqui com várias layers já na tela, né? Ó, vou explodir esse grupo para explicar para vocês aqui direitinho. Muito bem, vou clicar aqui novamente e vou clicar no grampinho. Bom, essa primeira opção aqui, ó, que é Previews, então ela faz o seguinte, ó, quando você vem, por exemplo, aqui, ó, nas propriedades de Layer, e aí você veio aqui e, por exemplo, ó, tem aqui a Layer Cota, aí eu vou fazer uma mudança aqui, ó, vou mudar, por exemplo, para cor amarela. Ok, fiz uma alteração, tudo bem? Aí, ó, eu vou vir aqui, selecionar esse objeto e vou colocar, por exemplo, aqui ele na Layer que nós acabamos de modificar, ó, cota. O círculo ficou amarelo. E essa opção, ela desfaz a última opção que você fez aqui, ó, nas propriedades, tá bom? Então você clica aqui, ó, o objeto, ele se transformou aqui, ó, ele voltou às opções originais. Tanto é que se você vir aqui, ó, na cota, a cor também, ó, voltou ao padrão original. Tá bom? Ou seja, então aqui realmente você desfaz qualquer mudança que você fez aqui nas propriedades. Ou no seu último conjunto de modificações, tá? Não apenas em uma layer só, mas também em um conjunto de layers. Depois nós temos essa opção aqui, ó, que é transformar, né, ou modificar um objeto para a layer corrente. A nossa layer corrente ó, é linha de chamada, então eu quero transformar esse retângulo na linha, né, na layer que está aqui, ó. Então eu pego essa opção, clico no objeto, aperto Enter, ó, ele se transforma na layer, né, ou camada corrente. Depois nós temos essa opção aqui, ó, que é copiar objetos para uma nova layer. Por exemplo, ó, eu pego aqui, ó, esse objeto, esse outro objeto aqui, ó, aperto Enter e seleciono, ó, a layer de destino. Ou seja, finalizo aqui, ó, o objeto, só que antes de finalizar eu ainda tenho a possibilidade de pegar um ponto base e fazer também, por exemplo, um comando mover. Ó, pego o ponto base, estou transportando, ó, o objeto dessa forma, ou seja, eu passei as informações, ó, desses dois objetos aqui, ó, para essa layer aqui, ó, a layer do círculo. E aí depois eu também tenho a opção para movimentar, tá? Então você extrai informações, ó, pegando aqui essa opção aqui, ó, copia objetos para uma nova layer. Depois nós temos essa outra opção aqui, ó, que é Layer Walk, né, que significa andar através das layers. Na verdade, ele vai ocultar todas as outras layers que você não selecionar. Ó, por exemplo, você clica, aparece aqui, né, obviamente, uma listagem. Ó, e aí você, por exemplo, você quer ver apenas a layer chamada linha de chamada.
Ó, vou vir aqui embaixo, deixa eu ver. Ó, linha de chamada, eu clico. Ó, ele mostra na tela apenas o desenho que está nessa linha de chamada. Deixa eu ver aqui se eu tenho cota. Clico aqui, ó. Sumiu todos os outros objetos. E aí eu tenho apenas o objeto aqui selecionado. Aqui, ó, tem uma opção bem importante, pessoal. Ó, está aqui, ó, restaurar ao sair. É importante deixar essa opção marcada, porque quando você clicar em close, os desenhos voltam ao normal, tá? Ó, volta tudo ao normal, tá bom? Então é importante isso você deixar aí, né, especificado ali aquela marcação. Pegando essa opção aqui também, ó, Layer Walk, você pode, né, como eu comentei, clicar nos objetos através desse botãozinho aqui, ó. Você seleciona o objeto. Qualquer objeto que você selecionar na tela vai permanecer, o restante será apagado. Ó, eu clico aqui, aperto Enter. Ó, ele mostrou todos os objetos que possui aquela layer e excluiu o círculo, porque o círculo pertence a outra layer diferente. Tá bom? Ou seja, é para você fazer uma pesquisa sobre vários objetos que você tem na tela. E depois nós temos essa opção aqui, ó, que é o Merge, né? Que significa mesclar. Essa opção aqui, pessoal, ela faz o seguinte: você pega um conjunto de layers que você tem no seu projeto, seleciona esse conjunto e transforma em uma única layer, ou uma layer, né, em um único objeto. Essa opção aqui ela é interessante, só que ela não funciona, por exemplo, na layer corrente e também não funciona na layer 0. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até fazer aqui mais um outro objeto para vocês entenderem melhor o conceito, ó. Essa daqui eu vou colocar, por exemplo, aqui em terreno, tá bom? Tá, então eu tenho 3 estilos aqui. Vou pegar mais um objeto também. Deixa eu ver, vai ficar melhor para vocês entenderem ainda melhor o conceito, ó. E esse aqui eu vou colocar uma outra layer totalmente diferente, tá bom? Bom, aí eu vou fazer uma mesclagem. Ó, eu pego aqui o comando, ó, o comando Merge, seleciono, ó, o círculo, seleciono esse quadrado, aperto o Enter, e aí eu quero transformar, ó, esse círculo e esse quadrado nessa layer aqui, ó. Tudo bem? Aí eu seleciono, aparece aqui a opção para clicar em sim ou não, coloco Yes, ó. Os objetos foram transformados, ou seja, todo o conjunto que eu selecionei, ó, esses 2 objetos, passou a ser essa layer aqui em específico. Tudo bem? Bom, e por fim, depois nós temos essa opção aqui, ó, que é a parte onde nós deletamos, né? Ou seja, esse comando aqui, ó, ele deleta, né, um conjunto de layers, né, quando os objetos são todos pertencentes a uma única layer. Por exemplo, ó, vou fazer aqui mais um outro círculo menorzinho. Vou pegar as propriedades, ó, desse círculo para esse, tá? Para ficar os 2 iguais aqui, ó. Tá bom? Ó, ficou os 2 iguais. Aí eu venho, ó, pego esse objeto, né? Aliás, esse comando, ó, clico aqui. Quando eu clico, ó, todos os objetos são excluídos definitivamente, tá? Pergunta sim se eu quero continuar. Clico aqui em Yes, ó. Finalizou aí a opção, tá? Então ele faz uma limpeza geral. Quando você tranca as layers aí no seu AutoCAD, ó, por exemplo, essa aqui, ó, que é a layer portão, eu venho aqui, ó, por exemplo, e pego essa opção aqui, ó, para trancar, tá? Ó, Lock, clico aqui. Clico no objeto, ó, os portõezinhos aqui, ó, o círculo, né, que está com a layer chamada portão ficou trancado, ele ficou com uma corzinha mais escura. E aqui eu consigo controlar exatamente, ó, se eu quero que esse objeto fique mais claro ou mais escuro, ó. Para a esquerda é mais claro, para a minha direita, ó, é bem mais escuro, ó, tá bom? Para facilitar aí, né, às vezes você está fazendo uma manipulação em uma layer, você não quer alterar essas daqui que estão bloqueadas, porém você pode escurecer elas mais aqui, né, para não atrapalhar a sua manipulação, tá bom? Então essas são as opções aqui referente aí às nossas layers. Vou deletar aqui, ó, tá? O círculo não deleta, por quê? Porque está bloqueado, né? Então eu clico aqui, clico sobre o objeto, agora sim, ó, tá bom? E para finalizar a aula, pessoal, nós temos uma opção bem interessante aqui, ó, no AutoCAD, que é essa parte aqui, ó, de Fields. Traduzindo aí para o nosso querido português, significa campo. Essa opção aqui, pessoal, ela é interessante pelo seguinte, ó, você clica e você consegue inserir dentro do seu projeto, literalmente falando, pessoal, qualquer tipo de informação. Por exemplo, você quer, por exemplo, inserir uma data, você pode inserir uma hora, você pode inserir o nome do projeto, o nome do arquivo ou o seu nome. Infinitas possibilidades você tem nessa opção. Inserir fórmulas,
textos comuns, nomes e assim por diante. Você pode produzir uma legenda no seu projeto, você pode produzir um carimbo apenas com fields, ou seja, aqui você tem várias opções. Ó, você clica aqui, você tem ó, data, aqui ó, tempo, documento, objetos, plotagem, ó, folhas, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, por exemplo, all, e aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, date. Você seleciona, ó, você tem uma infinidade de formatos de opção de datas. E essas datas, pessoal, elas são realmente funcionais, elas podem ser atualizadas, né, caso você queira, ó. Por exemplo, eu coloco a data aqui que eu desejo, tá bom? E aí, ó, eu venho aqui e clico em OK. E aí eu vou inserir, ó, dentro do meu projeto, literalmente uma data com hora. Eu clico, ó, virou um field. Observe que ele está com esse fundo cinza, pessoal. É essa opção aqui, ó. Você vem em OP de opções, né, que eu expliquei na aula passada. Aí nós temos aqui, ó, User Preferences, tudo bem? E aí nós temos aqui, ó, Display Background Fields, que eu comentei com vocês, que é aquele fundo cinza em volta, ó, do field aqui, ó. Você desmarca essa opção, Apply, OK, você tem o field sem, aqui sem aquele fundo cinza, tá bom? Você pode atualizar, por exemplo, você está manipulando aí o seu projeto e a essa hora que já não é mais a mesma. Você tem a opção aqui, ó, de Update Fields, tá bom? Isso aqui funciona para data, texto, nome de arquivos, tá? Tudo que você precisa fazer atualização. Clica aqui, ó, Update Fields, você vai clicar aqui sobre o objeto, ó, vai apertar o Enter. Você observa que o horário aqui, ó, já mudou totalmente, tá bom? Vou deletar. Ou seja, aqui você tem várias opções, ó. Você tem aqui opções fórmula, ó, você pode criar, né, realmente uma fórmula comum mesmo de Excel. Você pode colocar, por exemplo, data corrente realmente, né, do seu projeto. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, um pouquinho mais ó, você tem essa opção aqui também, ó, Save Date, ou seja, o horário que você fez o salvamento do seu projeto, você pode registrar. Tá? Ou seja, aqui, pessoal, então você tem uma grande infinidade, né, de informações. Ó, nome de autor, comentários, tá? Você pode pesquisar aqui, ó, você tem muitas opções. E isso que você fizer aqui na tela será inserido, né, como um campo mesmo. Você pode pôr números, códigos, né? Fique aí totalmente ao seu critério. Inseriu aqui o campo, aí você tem a opção para você atualizar. Você tem essa opção aqui, ó, para você pegar objetos e vincular, né, um field a esse objeto, tá? Você desenha qualquer objeto, pega essa opção aqui e você consegue vincular um field a esse objeto. Você também tem a opção, ó, de Hyperlink. Aqui, na verdade, ó, você vai trabalhar com objetos, né, de um arquivo salvo em AutoCAD e em outros arquivos também salvo em outro projeto diferenciado, né? O que você faz a alteração em um arquivo, outro arquivo sofrerá aqui, né, ó, as consequências, né, podemos dizer assim, quando você trabalha em hiperlinks, tá? Ele me pediu aqui, ó, quando eu cliquei em hiperlinks, ele me pediu para selecionar um fields, tá? Ó, vou clicar aqui em fields, vou fazer um field qualquer aqui, ó. Um data mesmo, comum, 18 de março, clico aqui na tela, ó, tá aqui, tá? Então eu posso associar esse field a um hiperlink. Eu posso, por exemplo, até colocar um documento. Quando eu selecionar esse objeto, ele será vinculado a um outro documento. Posso colocar também a um outro local aqui dentro do AutoCAD, uma planilha de Excel, ou uma página da internet, né, uma web page. Pessoal, são muitas possibilidades, tá bom? Utilizando aqui as opções de fields aí no seu projeto. Como eu comentei, você pode desenhar o seu projeto e literalmente aqui, ó, também nas folhas, produzir os seus carimbos totalmente com fields, tá bom? Então você pode pôr aqui nome do autor, aí você coloca através de um field, tá bom? Você coloca aqui data da criação do projeto, data de finalização, reforma, tudo que for possível você coloca aqui. E o mais importante é que esses fields, pessoal, eles são realmente atualizáveis, ou seja, você vai poder fazer atualizações, tá bom? Você tem opções para você colocar a data que foi feito o projeto, você tem opções para colocar o nome do arquivo, qual foi a última data, ou seja, basta você vir aqui, ó, e realmente ver quais são as possibilidades, né? E pesquisar aqui realmente, tá? Eu não vou entrar em detalhes por detalhes, pessoal, porque aí, como eu sempre comento, né? Vai depender de projeto para projeto, mas aí o importante é você saber
quais são aqui, né, e para que serve essa finalidade aqui de field dentro aí do seu AutoCAD, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui no AutoCAD. Eu vou explicar para vocês em detalhes o posicionamento, né? Aliás, o tamanho que você deve manipular os textos e informações de anotação aí nos seus projetos, tá? Talvez alguém tenha ficado um pouquinho na dúvida, então essa próxima aula vai ser bem importante para isso. Por exemplo, quando você está trabalhando numa escala 1:100, quando você está trabalhando numa escala 1:50, qual o texto que eu devo usar, qual a altura do texto, qual o tamanho da linha de chamada, qual o tamanho, né, de texto de ambiente, qual o tamanho do texto de cota. Ou seja, então na próxima aula eu vou tratar basicamente desses assuntos aí, para você entender definitivamente esse conceito aí de tamanho de textos relacionado às escalas de trabalho, tá bom? Pessoal, mais uma vez, grande abraço, né? Você já sabe, teve dúvida, dá um pulinho lá na nossa página, tem um formulário de ajuda, eu estarei aí sempre à disposição para ajudar vocês, tá? Mais uma vez, então, aquele grande abraço, aguardo vocês aí na nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!